e paz. O texto trabalhado hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vivemos num mundo marcado por medos e insegurança, onde as pessoas estão sempre preocupadas com a possibilidade de algo ruim acontecer com elas ou com alguém próximo que lhe é querido. Os discípulos de Jesus também vivenciaram momentos marcados por muito medo e incerteza, pois após a crucificação de Jesus, até o momento da plena certeza de sua ressurreição, um sentimento de insegurança se apoderou do coração daquelas pessoas que eram mais próximas de Jesus. O texto revela que a morte de Jesus, associada com as ameaças proferidas pelos líderes judaicos, criaram um ambiente de imenso temor. Os seguidores e seguidoras de Jesus se trancaram para o resto da sociedade. Muitos questionamentos estavam passando pelas mentes daqueles homens e mulheres que tinham deixado tudo para seguir a Jesus e acreditar num projeto que até então se apresentava como vitorioso, mas infelizmente, ao que tudo indicava, tinha sucumbido ao poderio romano e às artimanhas políticas dos líderes religiosos judaicos. Mas a experiência com o Cristo ressuscitado trouxe um novo significado, um novo raio de esperança e ânimo que sobrepujou o clima de medo. A visão do Cristo ressurreto rompeu com o enclausuramento emocional que a visão da morte tinha imprimido em seus corações. Ao ouvir a voz do Mestre falando de paz, a tristeza deu lugar à alegria. A comunidade que mantinha as portas trancadas, empurrada para fora, enviada para anunciar esperança e promover alegria. Nós, homens e mulheres que seguimos a Jesus, ainda hoje somos chamados a quebrar as trancas, a romper com o clima de desesperança que tem tomado conta das pessoas. Não podemos deixar que a visão da morte impeça o nascer da esperança no futuro melhor. Os discípulos viram a crucificação, passaram pela dor de ver uma pessoa querida morrer, mas a visão do Cristo ressurreto revelou que a morte não tinha a palavra final. A história seguia adiante para além do túmulo, para além do aqui e do agora. Por isso, a mensagem do Evangelho não parou. Ela seguiu adiante, mesmo quando as chamas dos copos de pessoas cristãs iluminavam os jardins do imperador Nero. O avanço do Evangelho não cessou, ainda que a morte de famílias inteiras sendo devoradas por leões fosse a diversão da multidão do Coliseu. A voz de Jesus ressuscitado, ecoando nos corações, imprimindo paz interior, foi e sempre será mais forte do que o medo da morte. Minhas palavras não vão contra o direcionamento de isolamento social que as autoridades de saúde têm recomendado. Ela vai contra a falta de esperança, ao desespero que tem se apossado de muitos corações, de muitas mentes
e impedindo as pessoas de acreditarem em dias melhores. Muitas pessoas estão trancadas e enclausuradas no emocional e espiritual. Perderam de vista a vida eterna e o poder que Jesus tem de vencer a cruz, a morte e toda a artimanha infernal. Minha oração em seu favor nesse dia é que você ouça a voz de Jesus dizendo: paz seja convosco. Permita que essa voz promova imensa alegria em seu interior. Essa mensagem foi redigida pelo pastor João Batista Nunes de Medeiros, da Igreja Metodista em Itapecerica da Serra. Paz seja convosco.